Está connosco a Rosa Santos. Qual é o mote, Sónia? Coração que come bem dura até aos 100. É esse o seu mote de hoje, não é, doutora Rosa? É o mote para durar até aos 100. Esperemos bem que sim. Todos nós. Gostava imenso. Com saúde, claro. Com saúde. Com coração bom. Com vigor e com saúde. Exatamente. Isso é, assim, é o que nos leva a todos realmente a comer bem para, de facto, ter saúde. Porque estar bem não é só estar presente, é estar com saúde, é estar bem-estar psicológico também, que ajuda o coração, se funcionar bem, psicologicamente nós também estamos bem. Por isso, não é só estarmos a vegetar, é estarmos bem de saúde, que é um global, que é a parte física, mental e social. Rosa, esse será essa relação com a nossa sociedade também é importante. Um dos pontos a ter em consideração cada vez que apresentamos, pode ser perfeitamente a alguém que tenha uma insuficiência cardíaca ou alguém que queira evitar uma insuficiência cardíaca, sejam dos argumentos usados para não querer mudar a alimentação. Ou seja, se eu deixar de comer isto, vou deixar de ser feliz. Esse é o argumento mais habitual que as pessoas dão, porque de facto elas vivem para comer quase. São pessoas que têm essa alegria, que é comer, vivem para a comida quase. E eu diria que isso é assim, não são valores da nossa sociedade atual. A nossa sociedade atual vive para ter saúde, para o trabalho, para o bem-estar, para gozar em sociedade, para irmos ao cinema, ao teatro, ver a Praça da Alegria. Obrigado. Enfim. Gostou-nos, foi. Por isso. Sim. Tudo isso é importante. A nossa vida de relação não se justifica só por estar à mesa a comer ou então por vermos bonitos pratos. Um bonito prato não quer dizer que tenha de ser grande, um prato grande. Tem que ser um prato preenchido, cheio de cor, mas um prato que nos satisfaça bem às nossas artérias, ao nosso coração, ao nosso cérebro, que é das peças mais importantes também, entre o coração. Antigamente nós valorizámos o coração e associámos o coração a muitas outras coisas, ao romantismo, enfim, mas atualmente nós sabemos que o cérebro só existe porque o coração existe e vice-versa, e todos os outros órgãos. Portanto, é esse todo que nós temos que pôr a funcionar, e o coração é a bomba que faz circular todo o sangue, não só do romantismo, claro, mas de todas as substâncias que nós precisamos para manter todos os outros órgãos a funcionar bem. Mas esse é fundamental, não. O coração é fundamental para que todos os outros possam funcionar em condições. O coração come bem, pode chegar aos 100. Está aqui o mote para a apresentação que vamos ver, Rosa. Há muitos alimentos que nos foram sendo indicados como contrários a um bom funcionamento do coração. Por exemplo, a sardinha. Eu lembro-me que a sardinha foi apontada quase proscrita, porque quem comia sardinha ia ter problemas de coração por causa do excesso de gordura. Era associada aos pobres. Era associada, é um alimento associado à pobreza, porque antigamente quem comia sardinhas eram as pessoas mais pobres, eram as pessoas do povo, era um alimento do povo, e todos nós temos aquela veleidade de chegarmos também um bocadinho mais acima, de sermos mais ricos um bocadinho. Todos nós, inclusive eu, portanto, nós gostamos sempre de ter aquilo que é bom, aquilo que os outros têm, às vezes, e que têm um estatuto social mais elevado, nós gostamos de ter também. Desde o momento em que é o mais importante para nós é a saúde e não os alimentos que os outros comem, mas sim a nossa saúde, e nós começamos a estudar, nós, nutricionistas e cientistas, começamos a estudar quais eram os alimentos que favoreciam a saúde. Daí chegarmos à conclusão que, de facto, a sardinha é, de facto, um alimento que nos faz perdurar no tempo o nosso coração. Por isso, é um alimento que faz bem, e daí assim nós deixarmos essas coisas do social, de ser socialmente correto, para ser socialmente saúde. Imaginar toda a gente lá em casa, vou comer sardinhas com as mãos. Se fosse possível voltar atrás, eu gostava de mostrar a primeira imagem. A primeira imagem, porquê? Porque a primeira imagem diz respeito à evolução e à evolução que nós temos. Quem é que são os grandes responsáveis por nós termos um coração bom? Começa por aqui assim, pela pessoa que já tem mais idade, isto é, pelos avós. Os avós, neste momento, penso eu, que são responsáveis por grande parte da nossa alimentação desta criança aqui. Porquê? Porque nós temos que trabalhar, temos que estudar, e os avós é que nos ficam com as crianças quando chegam do infantário. Elas dão outro tipo de alimentação. E convenhamos também que as avós têm uma alimentação muito mais correta do que eu tenho. Por exemplo, porque elas já comem sem sal porque têm uma doença, elas comem pouco colesterol porque têm colesterol elevado. Portanto, os avós são
são os ideais para a educação alimentar das crianças. É bom que eles também participem nesta função de alimentar as crianças. Não só para dar guloseimas. Exatamente. Não. Eles quando dão guloseimas é porque as crianças merecem. E nós merecemos sempre uma guloseima. Já comeram o resto, não é? A sopinha, a comidinha. Exatamente. Essa coisinha, esse mimo em si, já de inha, já é muito bom. Já é um carinho para a criança. Okay. E uma alimentação, quando vem com carinho, sabe muito melhor e satisfaz muito melhor a criança. E aquilo que ela iniciar a comer vai ser aquilo que ela vai gostar no futuro. E vai ser aquilo que ela vai terminar Vamos também. avançar, para não ficarmos com o trabalho incompleto. E, entretanto, então, relativamente à sardinha, vamos falar então das gorduras. Das tais gorduras, as saturadas e as trans. As trans são piores que as saturadas. E nós já sabemos que as saturadas são ligadas à parte animal. O que são as traduzir trans? Claro. Trans são gorduras, mas são gorduras que foram transformadas quimicamente em laboratório. Isto é, na indústria, a indústria transforma essas gorduras para dar uma textura diferente e um sabor diferente para nós gostarmos mais. São mais apelativas ao nosso paladar, mas fazem pior, inclusive, do que as saturadas. São aquelas associadas, por exemplo, à carne de vaca ou porco, Estamos, etc. portanto, a apontar gorduras agora animais, os alimentos que devemos diminuir a ingestão. no consumo. Sim. Portanto, gorduras animais, depois a seguir os açúcares refinados. Conservas de fruta, por exemplo, que têm açúcares que são xaropes de açúcar, que são altamente concentrados e que fazem assim ao nosso corpo, não é? Sim. Ok? E depois os cereais que normalmente nós compramos e não são os cereais que vêm em pacote. Aqueles cereais em caixas, normalmente têm outras coisas que nos dizem que fazem bem à saúde. Fazem bem à saúde, mas normalmente também são altamente concentrados. E é por isso que nós devíamos ler primeiro o rótulo para saber se de facto... Bolachas. Bolachas também, porque têm muitos trans. Acima de tudo porque têm trans. O monstro das bolachas. Não é? Dá uma vontade de comer bolachinhas. Bolachas. As bolachas porque têm de facto também trans. Têm gorduras trans, são as gorduras hidrogenadas. Não quer dizer que sejam todas. Por isso sal. Há o sal refinado e o sal escondido. O sal escondido são, por exemplo, os enlatados e os pré-cozinhados que está escondido. Nós esquecemos que ele lá está, mas já tem, ainda adicionamos mais quando vamos fazer o nosso prato. Preciso. Está errado. Portanto, relativamente ao sal refinado, nós temos o sal grosso que é muito melhor para temperar do que propriamente o sal refinado, porque em quantidade é menor quando está grosso do que refinado. Vamos ver o próximo quadro. Aumentar. Aqui assim Isto vamos é o que devemos aumentar. comer se queremos um coração saudável. Um grande coração. Sim. Gorduras monoinsaturadas, que é o azeite, e as poliinsaturadas são normalmente as gorduras vegetais, os óleos e margarinas vegetais, e os peixes têm os ômega 3 e os outros também, os saturados também, os poliinsaturados também têm os ômega 6. Entre os ômega 6 e os ômega 3 tem que haver uma relação de ingestão, embora os ômega 6 possam ser considerados piores que os ômega 3, que nós sabemos que os ômega 3 fazem muito bem ao coração. Imaginamos uma célula do coração a tremer. Os ômega 3, que estão, por exemplo, no salmão, eles fazem com que a célula, em vez de tremer, ela fique estável. Portanto, o nosso coração fica estável. Em vez de estar aflito, fica estável. Portanto, como vemos, as gorduras também podem fazer bem ao coração. Claro que sim. Ok. Há gorduras boas e gorduras más. Também já aqui falámos. Mas não quero dizer com isso que as gorduras boas ou as más não façam engordar. Fazem engordar a mesma coisa. Claro. São 9 quilocalorias por grama, tanto vale ser boas como ser más. Açúcares complexos são os cereais integrais, a batata, o arroz e o feijão. Nós às vezes fugimos da batata porque ela é uma criminosa, porque nos faz engordar. Mentira. A batata é um alimento muitíssimo bom, tem potássio, é rica em potássio e faz muito bem aos músculos e ao coração. Não fazem engordar? Fazem engordar, mas na medida certa. E na quantidade certa que devemos comer. Como é hortofrutícolas? Todas. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Se soubessem aquilo que faz a cor verde ao nosso coração... No prato. Temos que ter sempre um verde no prato. No prato, de facto, é espetacular. É qualquer coisa de excepcional. Elimina o colesterol, fortifica as artérias, diminui a pressão arterial. Só vantagens. É só vantagens. Não consigo dizer mais vantagens. As piores escolhas que nós podemos fazer estão aqui assim por ordem. Vejam só. 10 cheeseburger com maionese. 10 km a pé. 10 km a pé. Milkshake. Pronto, uma vez por ano. Um batido. Uma vez por ano, exato. Duas. Uma pizza. Calabresa.
8,5 km, já baixou, pronto. Já baixou. Isso não quer dizer que, de facto, nós não podemos comer aquilo. Como disse a Sónia muito bem, provavelmente até devíamos comer mais do que 1 ou 2 vezes por ano. Não é isso que vai fazer a grande diferença. Porque se nós cortássemos ali assim aquele cheeseburger a metade, em vez de 10 km eram 5 km. E não fazia tão mal, porque era metade do colesterol, por exemplo. Por isso, não está interdito. O que estou a dizer é que se deve comer menos. Deve ser comedido, não é? Comedido. Mas se queremos... Isto é que é um dos maiores mitos urbanos, porque nós pensamos que comendo um croissant já ficamos bem, mas já estamos a ingerir... Se soubessem a quantidade de trans que isto tem, trans é aquela gordura que realmente faz mal ao coração. Portanto, isto tem quantidade de trans, não quer dizer que não se pode comer de vez em quando, que eu também como. O que se deve fazer é muito de vez em quando. Eu que se comia croissants com tudo, não sei se te recordas. Doces salgados. Outros tempos em que nós não valorizámos a saúde. Agora, se damos valor à saúde, de facto, devíamos fazer o que devemos comer. O que devemos comer, sopa de legumes. Como é óbvio, está lá tudo concentrado. Tudo o que é bom está em concentrado. Quanto mais melhor. Também não é bem assim, porque também tem calorias, mas pronto, mais ou menos. É preferível. Vejam só a diferença de 150 quilocalorias para 750, nem tem comparação, digo eu. E a pança fica cheia. Vá, adiante. Salada de frutas. Salada de frutas, 180. Claro que a fruta é sempre indicada em qualquer circunstância, pelo seu valor nutricional e pelos antioxidantes que tem. Minimiza. Imagine que quer comer o dito croissant e quer comer uma salada de fruta, aí não fica tão mal, porque os trans são anulados pela fruta. Ok, sanduíche de peito de peru e queijo branco. Queijo branco? Queijo branco isto é uma refeição. Queijo fresco? Sim, queijo fresco. Não o requeijão, que esse aí faz pior. O requeijão tem muita gordura, não é? Não só por isso, também tem trans. Sim. Ok, aqui assim, sanduíche de peito de peru e queijo branco. Este aqui assim, é uma refeição. É uma refeição. Para o meu tamanho chega e sobra. Macarrão. Macarrão. Que delícia. E com um molho em cima de tomate, com licopeno, que é um antioxidante maravilhoso. Sim. Arroz, feijão, salada e carne grelhada. Gosto muito também. Também é bom. Também é bom. 400 gramas. Pronto. Não, 400 quilocalorias. 100 gramas de carne. Sim, 100 gramas de carne. É mais ou menos a mão. Sim. E nem precisa de ser tão grande, até pode ser 80 gramas. Não precisa ser tão grande. Os meus alimentos, com o coração, porque de facto ela é parecida com o coração e faz de facto bem ao coração. E se nós não quisermos pôr muito sal, basta fazer, por exemplo, um chucrute, que são as chamadas couves fermentadas, são muito usadas, não pondo sal, isso aí assim fica uma delícia em cima de uma carne, de um peixe. Talvez o melhor é passarmos já aqui para a mesa onde estão os nossos alimentos. Produtos aconselhados. Exatamente. Sim. Ora, cá está um coração desenhado com amêndoas. Que bonito. Porquê? Porque é que eu escolhi o coração e as amêndoas? Porque, de facto, o que dizem é que 2, 3 amêndoas por dia, ou então, dia sim, dia não, juntamente com as nozes, um dia as nozes, outro dia as amêndoas, para não enjoar, porque a alimentação monótona é que é o grande perigo da nossa alimentação. E podia, pelo menos é o que dizem os estudos, pode baixar o nosso colesterol, pode aumentar a nossa longevidade em 2, 3 anos em cada ano, em cada 10 anos. Em cada 10 anos pode aumentar 1, 2 anos. As peras, porque de facto tem muita água e associada à água também tem antioxidantes que favorecem e têm fibras. E é um fruto muito doce também. É um fruto, sabe bem e as pessoas não enjoam tanto. Como não enjoam, de facto, elas... A cenoura, beta-caroteno. O beta-caroteno não é só para os olhos, que nós associamos sempre a cenoura aos olhos. De facto, a vitamina A é muito importante para outras estruturas, principalmente para a parte hormonal, que nós estamos a falhar um bocadinho nessa parte hormonal. A banana, porque é o fruto da felicidade, aumenta a serotonina, que é a hormona da felicidade. Fruto do sorriso. Exatamente, é o fruto do sorriso. O tomate, porque tem o chamado licopeno, é muito bom para a próstata, segundo dizem. O morango tem antioxidantes, é também parecido com o nosso coração. Pois é. Temos o vinagre. De cidra. O vinagre de cidra, porque de facto dizem que já era usado na antiguidade e que melhora as nossas artérias e, para além disso, é muito bom para os temperos. Em vez de sal, por exemplo, 2 gotas de vinagre no arroz, numa panelinha assim pequenina. Já chega bem. Falta-nos fazer exercício, não é? Falta-nos fazer exercício. Não há nada como o exercício para pôr o coração a trabalhar muitíssimo bem e sincronamente. Porque os músculos, por tendência natural, são mandriões. E se nós não os pomos a trabalhar, eles depois acabam
todos por esmorecer, por ficar perder a sua preguiçosos. vitalidade. E é com exercício e com o professor Rui Garganta e com alguns dos conselhos que ele nos vai dar que nos despedimos da Rosa. Obrigado, Rosa. Obrigada, eu. Muito obrigada. Muito obrigado.